Fala galerinha, beleza? Estou passando aqui antes do vídeo começar para falar para vocês o seguinte: essa série de vídeo ela foi feita em parceria com o professor Gabriel Conceição e foi feito para upar originalmente no canal dele. Porém, eu resolvi trazer aqui para o canal para facilitar o acesso de vocês. Mas não esquece de passar lá no canal dele, dar o like, se inscreva, porque tem muita coisa boa vindo lá. Falou? Então, simbora pro vídeo. Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gabriel, seu professor de informática. E eu sou a Karina Burini, sou professora de informática. E hoje nós vamos dar sequência em nossas aulas de montagem e manutenção. E Gabriel, qual vai ser a temática de hoje? O que a gente vai falar hoje para os alunos? Cara, na aula de hoje nós faremos uma análise de todas as peças do computador. Nós falaremos sobre suas conexões, suas características e as diferenças também, obviamente. Justamente porque nós vamos montar um computador passo a passo agora com vocês, beleza? É legal também falar que o computador ele tem talvez algumas peças principais, por assim dizer. E quais seriam elas, Karina? Então, Gabriel, me ajuda se eu não me lembrar de todas, tá bom? Vamos lá. Placa-mãe, processador, memória RAM, HD, fonte de alimentação, leitor de CD, DVD para quem utiliza, que não é o meu caso, eu já não considero isso muito como importante, mas placa de vídeo, placa de rede, placa de áudio e o gabinete. Ah, o gabinete com certeza, né? Mas tem gente que monta o computador, sabe, na parede, botando algumas madeiras. Sim, teve gente montando dentro da mochila para levar um computador portátil. Muito bizarro. É sério isso? Sério. Essa eu nunca vi, não. Eu já vi brincadeira, tipo meme, mas assim nunca vi. Não, montaram dentro da mochila, foi pra Campus Party e aí o pessoal ficou andando com a mochila. Foi bem bizarro isso. Gente, olha só. Como eu falei, nós vamos montar o computador e eu queria abordar agora com vocês alguns cuidados e precauções, beleza? São cuidados e precauções que nós devemos tomar concernente à montagem do nosso computador. Tranquilo? Identificando isso, nós temos que ter em mente algumas questões, na verdade, algumas dicas, na verdade, para poder nos ajudar. Quais seriam elas, Karina? Assim? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente na hora de ligar é para a gente verificar a voltagem da fonte, né? Tem que verificar se ela está compatível com a rede elétrica, porque pode acontecer de ter algum problema do computador não dar vídeo por causa da chave seletora que não está correta. Então, acho que esse é o ponto essencial na hora que você vai começar a montar o computador. Cara, a Karina falou perfeitamente. Essa daqui, vermelhinha aqui, é a chavinha seletora de tensão. Você seleciona se são 110 ou 220 volts, ok? Lembrando sempre de acordo com a sua rede elétrica. E como ela citou, podem ter problemas mais tranquilos, como não dar vídeo, ou outros mais graves, como a queima de componentes, como a própria fonte de alimentação, e outros componentes, como curto-circuito, queima de algum hardware, como um HD, talvez até uma placa-mãe, ou o próprio processador, né? E a próxima dica, Gabriel, também são sobre os cabos do computador, né? Não é só a chave seletora que tem que estar bem ligada. Todos os cabos você tem que conferir se eles são ligados corretamente, para não dar algum problema de você deixar uma parte do computador sem energia. Também tem que se lembrar do cooler, né? Era isso que eu ia falar. Perfeito, plenamente. Então, galera, nós queremos encaixar corretamente o cooler, senão o que acontece? Se você não encaixar corretamente, o PC pode não ligar, ou pode ter algum problema com o processador, porque o cooler ele é responsável por resfriar o processador, e com certeza você não quer superaquecer o seu processador, não é mesmo? Verdade. Uma coisa também muito interessante é sobre energia estática, a famosa energia do super choque, que nós também já conversamos aqui outras vezes. Tome muito cuidado com ela, e antes que você vá mexer, na verdade, nas suas peças, nos seus componentes de hardware, por favor, tente descarregar essa energia estática. Mas como que eu faço isso? Como eu já citei em aulas anteriores, nós já falamos, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Se você já assistiu, vou relembrar aqui. Tocando materiais como parede, madeira, isopor, plástico, superfície emborrachada, beleza? E também, algo que é essencial, a utilização de uma pulseira anti-estática. E mais o que? Agora a gente já deu as dicas iniciais, Gabriel. O que a gente tem que ter de equipamento, então? Cara, nós precisamos de uma chave Phillips. Os parafusos atualmente são a chave Phillips, né? E para quem é como eu, que não faz ideia do que é chave Phillips, essa chavezinha aqui que tem essa cruzinha, bem aqui. Olha só, gostando da maquiagem? Momento da maquiagem, blogueirinha. Então, meninas, essa daqui é a chave Phillips, tá vendo? Ó, não precisa pra ver direito, gente. Dá sim, péssima blogueira. Tá. É aquela chave da cruzinha, né? Do mais. Isso, da cruzinha aqui. Perfeito. Acho que dá pra ver.
Tem mais o que? Também a utilização de um kit de programas, né? O que seria esse kit de programas? Pode ser antivírus, se seu sistema operacional escolhido precisar, um pacote de escritório, dependendo também do sistema operacional, um recuperador de arquivos, e são basicamente aqueles programinhas tranquilos, sabe? Navegador da internet, algum essencial, se você quiser. E outro ponto também que é muito importante é o próprio sistema operacional, né? Podendo escolher, senão não dá, né? Mas podendo escolher entre o sistema operacional, sei lá, Linux, Windows, de preferência Linux, tá? Não, mas é sério. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre a sequência de montagem dos computadores, né? Isso, então vamos lá. Primeira coisa da sequência de montagem, primeira coisa que você tem que separar, ter ali o essencial, né? A placa-mãe, que é sim. A placa, ela é chamada de placa-mãe por um motivo, né? Porque ela realmente conecta tudo lá, então você tem que ter sua placa-mãe já definida, certinha, separada, porque sem ela não tem computador. Cara, ó, visando exatamente essa ideia. Tu com a placa-mãe na mão, ou melhor, na bancada, encaixa o processador. Logo depois do processador, a gente já pode encaixar a memória RAM, na verdade. E depois a gente vai, talvez aí, sei lá, imagina que você vai utilizar uma placa de vídeo externa, offboard. Então você vai encaixar essa placa de vídeo offboard. Vai utilizar uma placa de rede offboard também, né, Karina? Aí você coloca lá essa placa de rede offboard. Lembrando que a placa de vídeo, a placa de som também, que a galera utiliza muito no offboard, a placa de rede, normalmente ela já tem na própria placa-mãe. Então você só vai separá-las caso você queira uma melhor, ou caso a sua placa-mãe não tenha tido algum problema, algo do tipo. Além disso, a gente tem que ter a fonte de alimentação, o HD ou o SSD, né? E se você for colocar, então CD e DVD. Eu sabia que você ia falar dele, você sempre deixa ele por último. Você tem um sério preconceito. Não, mas é porque antigamente era extremamente essencial, mas sim. Hoje não tem necessidade, sabe? Eu, pelo menos, não utilizo. É legal lembrar também uma coisa. Para ligar o computador, nós precisamos apertar o botãozinho. Só que aquele botãozinho, ele fica ligado na nossa placa-mãe. Fica ligado por meio dos conectores do painel frontal. E é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês agora, beleza? Então acompanha no videozinho aqui comigo, rapidinho, é rapidinho mesmo, tá? E por sinal, se por acaso você está assistindo esse vídeo para conseguir montar o seu computador, ou melhor, montar o seu painel frontal, dá uma pausada no vídeo, mais ou menos aí daqui a uns 5 segundos. E uma dica que eu dou para vocês também em relação a isso, galera, é salvem esse vídeo. Por quê? Essa indicaçãozinha, esse vídeo que vocês estão vendo agora na tela, ele pode salvar a sua vida, ou melhor, a vida do seu computador. Então, não salvem aí, deixem como favorito, o que seja. Observe aí os conectores. O Power SW é o botãozinho de power, é o botãozinho que você vai clicar para ligar o computador. Aqueles dois pininhos ali são os pinos do LED, é o LED do sistema. Observa também o terminal positivo e negativo ali corretamente, maisinho, menuzinho. O LED do HD ali também identificado. E se por acaso você utilizar um botão de reset, de fato ali o nosso botãozinho de reset, tranquilo? É basicamente essa ideia, observe sempre a numeração e a organização dele aí. Show? Não esqueçam dessa ideia nunca, tá bom, gente? Então vamos lá. Olha só, identificando isso, visando toda essa montagem do painel frontal, acho que agora a gente já consegue começar a falar sobre a placa-mãe, ou as configurações da placa-mãe, não é? Sim, ou a chamada configuração do setup. Sim. E galera, preste muita atenção no que a gente vai falar agora, porque hoje em dia, com os gamers, né, com os computadores gamers, com essa galera aí das Twitches, etc., a galera chega e fala, olha minha setup, né, que é a mesa da pessoa de computador. E setup não seria isso. A setup que a gente está falando é uma outra setup. O que seria, Gabriel? Cara, setup é basicamente um programa de configuração que todo computador tem armazenado na memória ROM, beleza? Essa memória ROM, ela fica localizada na placa-mãe e é responsável por uma série de configurações, justamente por isso o nome setup, beleza? Quando a gente fala de setup, é alguma coisa voltada a configurar algo e configurar o funcionamento ideal do seu computador. E normalmente, para que a gente possa chamar essas configurações, a gente tem que pressionar a tecla Del durante a contagem de memória. Aquela tela preta que vocês já devem ver, que aparece antes de carregar o sistema operacional. É legal também falar que nos computadores mais novos, e até os notebooks principalmente, eles utilizam atualmente o F2, a tecla de função F2, para poder abrir a setup. E aí, cara, o que a gente pode... Acho que a gente já pode mostrar para eles como montar um computador. O que você acha?
Sim, eu acho que já está na hora de botar a mão na massa aí e o pessoal ver, acompanhar como faz para fazer a montagem. Após unir todos os componentes, nós vamos ter um computador, de fato, um computador pessoal, podendo justamente idealizar um sistema operacional mais voltado para aquele seu propósito, sabe? Para a sua característica. Então lembrando, eu quero utilizar o Windows, quero utilizar o Linux. E sempre voltado aí para essa área ou para essa estrutura, tá certo? Então vamos comigo aqui agora na bancada para a gente começar a montar o nosso computador. Estamos aqui e, cara, a primeira coisa, como eu citei para vocês, pegando a placa-mãe aí, deixa eu colocar ela aqui em cima, não esqueçam de remover a energia estática das mãos, ok? Passando lá na parede, na bancada, o que for. Pegou o seu processador, identifique o socket, abra o socket e observe que esse processador aqui, por exemplo, ele é um Pentium, Intel Pentium, e ele tem aqui dois buraquinhos, duas valinhas externas. Essas duas valinhas, elas precisam ser encaixadas corretamente no nosso socket, ok? Encaixou, firmou, identifique, vê se está encaixado certinho, abaixou o socket. Fechou e não precisa se preocupar concernente à força na alavanca do socket, ok? Fechou o socket do processador e perfeito. Próximo passo agora é a nossa memória RAM. Como que eu faço para encaixar a nossa memória RAM? Abre aqui os barramentos da memória RAM. Pegou ela, evite sempre tocar nos terminais de contato dela, tá bom? Então aqui, encaixar o pente de memória RAM. E agora eu preciso pressioná-lo. Observe o barulhinho que ele vai fazer. Esse barulhinho de travamento, identifica aqui se está travado direitinho. O próximo pente agora, encaixando. E sim, ele tem um lado correto a ser encaixado. Do outro lado ele não encaixaria. Mesma coisa, travinha, identifica, vê se está certinho. Agora eu vou deixar a placa-mãe aqui de lado rapidinho. E nós vamos aqui para dentro do nosso gabinete ligar a nossa fonte de alimentação já sala aqui dentro. E olha só, primeira dica que eu falo para vocês sobre a nossa fonte de alimentação. A ponta dos nossos conectores, ou seja, a saída dos cabos aqui da fonte de alimentação, precisa ficar para a parte interna do nosso gabinete, perdão. Então observe aqui como ficaria, tá bom? Sempre assim, esse é o padrão de ligação, perdão, para fixar a nossa fonte. Então eu venho aqui agora e só vou prendê-la, ou seja, fixá-la aqui com o nosso parafuso. Próximo parafuso aqui. Bem importante que os parafusos estejam bem presos, tá, galera? Todos os parafusos que vocês forem usar, prendam bem, tá? Não deixe solto, não deixe balançando, para que as peças elas não acabem tendo um acidente de tudo cair ali dentro. Sim. Seria bem perigoso. Podendo danificar completamente os nossos equipamentos, né? O nosso hardware. E cara, aqui, ó, terminando, são os 4 parafusinhos. Fixei os parafusinhos aí. Agora nós vamos voltar aqui para dentro, deixa eu separar os cabos aqui para cima. E agora sim nós vamos pegar a nossa placa-mãe e observe a entrada, os conectores da nossa placa-mãe. Eles vão ficar sempre para a parte externa do nosso gabinete. Observe que aqui eu já fixei o nosso painelzinho, o nosso espelho, a forma que nós chamamos essa partezinha. Ele costuma vir junto com a nossa placa-mãe, tá certo? Se por acaso você comprar os componentes separadamente, esse espelho vai vir separado para você encaixar. Fixou ali? Agora é só trazer a nossa placa-mãe no local correto. Deixa eu ajustá-la aqui. Beleza, ela está aqui. Agora nós vamos voltar aqui para dentro do nosso gabinete e vamos fixá-la. Observe também os parafusos corretos, para não correr o risco de estragá-los, de fato. Identificar onde estão alocadas todas as porquinhas para que possam ser parafusados. Fixando aqui a nossa placa-mãe. Como o computador ele vai ficar em pé, é também muito importante que a placa seja bem fixada ali, porque ela vai ficar na vertical. Sempre confundo os dois, galera. Ela vai ficar na vertical, se não estiver bem parafusada, pode correr o risco dela acabar caindo, né? Afinal, nós temos uma coisa chamada gravidade.
que está aí para nos ajudar, na verdade. Tá? Último parafusinho aqui da nossa placa-mãe. E perfeito. Eu sempre gosto de verificar se ela está bem fixa, tá certo? Você não vai soltar. Vamos puxadinhas sempre pelas bordinhas, evitando tocar nos componentes, como os capacitores, por exemplo, tá certo? Agora vamos lá, próxima parte é só colocar os outros componentes, como o nosso leitor de CD-DVD e o nosso HD, eventualmente. Ó, vou começar pelo HD. Vou pegar o HD aqui, observe que ele tem a parte de cima e a parte de baixo. Obviamente, essa plaquinha aqui ela vai ficar para baixo e a pontinha dos conectores SATAs ela vai ficar para frente, ok? Ou melhor, para dentro do nosso gabinete. Ou seja, ela vai ficar fixa dessa maneira. Já encaixei. Agora só preciso identificar onde estão os furinhos aqui na parte de cima, na parte superior do gabinete. Localizei aqui os furinhos especificamente. Uma dica bem bacana para quem não está acostumado, né, a usar chaves e parafuso. Sempre que vocês forem utilizar, uma coisa que para mim serviu bastante. Sempre lembrar que para a direita aperta, para a esquerda ele abre. Então na hora de vocês fazerem, que já aconteceu muito comigo, principalmente esses parafusinhos assim pequenos, na hora de apertar eu acabava tendo que girar para todos os lados. Eu girava para a direita, para a esquerda e depois para o certo. Mas aí, HD ficcionado, presinho, direitinho. Agora nós vamos colocar o nosso leitor de CD-DVD. E a coisa mais importante de lembrar do nosso leitor de CD-DVD é falar que ele é conectado no nosso gabinete pela parte da frente. Ou seja, eu venho na frente do nosso gabinete, coloco ele aqui. Lembrando sempre, tá, qual é a referência dele para cima e para baixo, ok? Encaixei e só ajustar. Perfeito aqui. Vou fixá-lo também aqui com os parafusinhos referentes a ele. Como o leitor de CD-DVD é mais estável, eu não costumo utilizar os 4 parafusos dele. Eu costumo utilizar somente 2 parafusos. Olha só. Presinho aqui e perfeito. Beleza. Então aqui está montada essa parte inicial. Agora a próxima parte, talvez seja a parte mais importante, é a parte da fixação dos cabos. Eu vou convidar vocês a dar uma olhadinha aqui para a fixação dos cabos, como é que vai funcionar toda ela. Vamos lá, olha só. Vou pegar aqui inicialmente o nosso cabo SATA. Observe aqui a pontinha dos conectores. Esse cabo SATA, ele é dobradinho aqui na pontinha dele. Isso é só para poder facilitar a nossa ligação. Eu vou aproveitar que essa parte dobrada e eu vou ligar aqui no nosso HD. Lembrando sempre no local correto, ok? Encaixei. Ele tem a travinha e ó, não sai mais. Agora eu vou encaixar um dos conectores SATAs da nossa placa-mãe. Observa aqui que ele também tem a referência. Encaixando aqui. E ok. Agora eu vou pegar o outro conector SATA e fazer a ligação do nosso leitor de CD-DVD. Observando aqui também a referência dele de ligação em qualquer uma das outras conexões SATAs. Eu gosto de utilizar sempre do 0 em diante. Algumas placas-mãe começam a contar a partir do 1 também, na verdade, né? Mas tá aí, nossos conectores SATAs. Depois a gente dá uma ajustada nesses cabos aqui. Próxima etapa agora é ligando os componentes de alimentação, os conectores de alimentação. Iniciando aqui com um conector de 20 ou 24 pinos, que é o nosso conector para a placa-mãe. Por que 20 ou 24 pinos? Nós já citamos na aula de fontes de alimentação. Observa, aqui 20 e aqui tem mais 4. No caso dessa nossa placa-mãe, ele vai utilizar, ou ela vai utilizar, esses 24 pinos. Observe sempre a referência dela. Localizá-la, encaixei e fixei. Conectei aqui. Costuma ser sempre na bordinha do lado da nossa memória RAM, tá certo? Próxima parte agora, alimentando o soquete do nosso processador com esse conectorzinho de 4 pinos separado, de 12 volts. Conectando aqui e fixei. Identifica sempre se está bem fixado, ok?
Agora, os conectores de alimentação SATA. No caso desse HD leitor de CD e DVD, eu utilizo o padrão SATA mesmo, ok? Ligando aqui no HD. Ligando no nosso leitor de CD e DVD. Vou ajustar aqui o espacinho dele. E ok, perfeito. Agora está na hora de ajustar aqui um pouquinho os cabos. Eu costumo deixá-los separadinhos aqui para essa parte superior. Beleza. Agora está a parte que é o bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, o nosso painel frontal. No caso desse nosso gabinete, ele só utiliza o Power SW. Deixa eu trazer aqui para perto para ver se vocês vão conseguir enxergar direitinho. Tem que ser com blogueirinha, tem que colocar a mão atrás. Ah, eu esqueci. Nem com blogueirinha. Nem com blogueirinha serve, né? Nem com blogueirinha. Mas aqui, esse daqui é o Power SW. Aqui nós temos o do LED. O LED, no caso aqui, do sistema. Esse verdinho aqui. E aqui nós temos o do HD. A ligação é bem simples, bem fácil na verdade, né? Agora a gente vai precisar somente ajustá-la aqui. Olha só, começando com o Power SW, que é o nosso botãozinho de power ali. Sempre que vocês tiverem dúvida, gente, pega aquele videozinho que a gente mostrou pra vocês e coloque pra vocês verem, não tem vergonha nenhuma de vocês ficarem sem usarem um vídeo até vocês decorarem, entendeu? Perfeito. Observe aqui uma questão. O textinho, ele sempre vai ficar para a parte externa da nossa placa-mãe. E aqui, ó, exatamente ali na parte externa, nos dois primeiros conectores da esquerda para a direita, beleza? Seguindo aquele padrão numérico que eu mostrei no videozinho, seriam os conectores 6 e 8, ok? Agora aqui, o LED do sistema. Observe aqui também, o negativo para a direita, o positivo para a esquerda. E agora, aqui nós temos o LED do HD, logo na frente do LED do sistema. Vou encaixá-lo aqui e perfeito. Painel frontal fixado. Uma das coisas que eu acho bem interessante, até para o sistema de resfriamento do nosso computador, é a utilização de coolers, para poder facilitar, na verdade, para poder resfriar o nosso computador, além do cooler direto do processador. Então, olha só, observe esse cooler aqui. Deixa eu virar para cá. Eu tenho esse cooler ligado sempre a basezinha dele para fora. Colocá-lo na abertura do nosso gabinete. Deixa eu apontar aqui o nosso parafuso. Como eu disse, é só para ajudar no sistema de refrigeração do nosso gabinete. Até porque esse gabinete aqui, ele é um gabinete grande, ele é bem refrigerado e tudo. O último parafusinho dele aqui para fixar. Agora aqui em cima. Vamos fixar. Acabei de soltar o... É por isso que é interessante, depois que você, antes de você ligar o computador, na hora que você for fechar, você verificar todas as conexões, porque da mesma forma que aconteceu agora com o Gabriel, pode acontecer em qualquer momento, que você está lá instalando sem querer puxar, mexer um cabo e ele sair do lugar. Aqui, os próximos conectores são só os conectores aqui do nosso cooler externo. Eu já vou conectar aqui na barrinha lateral. E agora falta nós conectarmos o nosso cooler do processador. Os cabinhos, ó, do painel frontal, como o Gabriel montou. Aqui o nosso cooler com o dissipador de calor, tá certo? E a parte muito importante sobre a ligação do cooler com o dissipador de calor é na hora que nós vamos passar a pasta térmica. Como funciona o processo para passar a pasta térmica? Tem gente que espreme a pasta térmica toda de uma vez só, né? E é mais comum do que a gente pensa, na verdade. Sim. Ó, você vai colocar só um pouquinho mesmo na parte superior. Ela não tá me obedecendo não, tá vendo?
Eu acho que esse daqui acabou já. Ah, aqui, tá em cima. Aqui. Quanto tempo mais ou menos para você, Gabriel, dura um tubinho desde pasta térmica? Cara, pra mim, eu costumo limpar meu computador de 2 em 2 meses, mais ou menos. Cara, um tubinho desse daqui de 10 gramas, ele costuma durar, sei lá, talvez mais um ano, mais ou menos. Ah, pouquinho, tá vendo? Eu não preciso nem espalhar. Quando eu colocar o nosso dissipador de calor com o nosso cooler, ele já vai ajustar aquela pasta térmica, tá certo? Então aqui, só encaixando. Coloquei em cima do nosso processador. Já vou fixá-lo aqui também, o conectorzinho de alimentação dele aqui na nossa placa-mãe. Aí, beleza? Agora é só parafusar aqui, rapidinho. Perfeito. Tá aqui conectado, fechadinho o nosso computador. Para finalizar, e finalizar bonito, vamos colocar aqui agora a capa lateral do nosso gabinete. Perfeito. Gabinete montado, definido aqui pra gente. Beleza? É basicamente essa ideia. Assim a gente consegue ligar, ou melhor, fazer a montagem de todo do nosso computador propriamente dito. Show? Depois só falta você colocar os cabos de fora, né? Sim, sim. O cabo de força. Isso. Para a alimentação da nossa fonte de alimentação. E é isso, na verdade. Eu nem cheguei a mostrar aqui a parte da frente do nosso gabinete para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, na frente do gabinete. Segue dando uma olhadinha aí, bonitinho. A parte de trás, como ficou. Nosso gabinete montadinho aqui, direitinho pra gente. Show? E tranquilo, gente. Só vou pedir para o nosso querido editor desligar o flash, que eu tô ficando cega. Obrigada. Que o flash se desliga de longe, entendeu, galera? Então vamos dar algumas dicas para vocês das coisas principais na hora de vocês fazerem essa instalação do computador, né? Algumas dicas, assim, de ouro. Gravem isso, sério, pega papel e caneta agora e começa a anotar. Primeira coisa que ninguém faz com nada na vida, mas eu mando que vocês façam, não só com equipamento, não só com computador, com tudo que é equipamento. Leia as instruções nas caixas das peças. Elas estão ali por algum motivo, eu juro que não escreveram aquilo à toa. Por favor, façam isso. Eu acho que essa é talvez a dica master, né? Mas tá, as próximas ações seriam não aplicar pressão excessiva sobre qualquer componente ou slot. Você vai lá no socket do processador, não aperta muito forte, ele sempre vai aguentar um tempinho, vai segurar um pouquinho. Se não for, ele não vai fechar de maneira nenhuma. Se não for para ficar ali, ele não vai fechar. Mesma coisa para memória RAM, beleza? Então, sempre cuidado com essa pressão excessiva. Não exagere na faixa térmica, como a gente falou ali durante a montagem, na hora ao instalar o dissipador da CPU, tá? Pouquinho já é o suficiente. Não ligue o computador até que tudo esteja completamente conectado e sempre verifique no final da montagem se todos os conectores estão montados ou se todos os cabos estão conectados corretamente. A gente não chegou a fazer aqui durante a montagem de deixar os cabos do computador bem arrumadinhos. Vocês podem utilizar aquela presilhazinha aqui. As pessoas chamam de rabo de rato. Um monte de nome. Pode usar aquela presilhazinha para você poder prender, para deixar os cabos bem arrumados e assim facilitar a circulação do ar. Era basicamente essa ideia. Nós também temos algumas ressalvas para fazer, como sobre a questão da energia estática e também sobre o manual de instrução, né, querido? Sim, guarde todos os manuais de instruções, porque pode ser necessário em algum momento, tá? Você pode não usar na hora que você montou o computador, mas quem sabe lá na frente, no futuro, você precisa usar. Então faz o seguinte, uma das peças, geralmente, como eu faço? Eu pego uma das caixas das peças e eu coloco todos os manuais ali dentro. Assim fica ali organizadinho, bonitinho, você não vai ter problema. Cara, agora eu queria
falar com vocês sobre a parte de escolher as peças para montar o nosso computador, né, cara? Então, tipo, primeira parte seria, vocês já sabem, na verdade, né, a primeira parte, que é como montar o computador, mas nós vamos dar algumas dicas de como cada peça funciona, do que vai precisar, o que nós vamos precisar saber na hora de escolher as peças do computador, na hora de comprar, justamente de acordo com a sua finalidade. Sim, para montar o computador, você, como o Gabriel disse, a gente primeiro precisa definir qual vai ser o uso. Você vai usar ele para jogos, só para acessar a internet, para trabalhar com edições de vídeo, edições de imagem. Como vai ser? Qual vai ser a sua principal utilização? Porque dessa forma você já começa a saber quais os tipos de peças certas para comprar. Cara, dependendo do tipo de uso, você vai precisar de uma placa de vídeo, ao invés de mais memória RAM. Você pode precisar de um processador muito mais potente ao invés de uma placa de vídeo. Então, por isso é fundamental você primeiro mapear, saber qual você usa antes de comprar qualquer peça. E lembrando também que placa de vídeo a gente está citando como placa de vídeo off-board, ok? E a memória RAM aí, a gente, se for para um computador convencional, acho que dava para usar uns 8 GB aí. Sim. Então, tranquilo. E lembrando, galera, placa-mãe, o próprio nome já diz, ela é o componente fundamental e mais importante da configuração. Cara, a primeira coisa que você deve prestar atenção é sobre qual é o socket da placa-mãe, porque nele é onde nós conectamos o processador, que é o cara que vai gerenciar todas as ações ali dentro. Cada geração de processador, né, Gabriel, possui uma compatibilidade específica de socket. Se você escolher uma placa-mãe, por exemplo, com um socket diferente do processador, não vai ser possível a instalação do mesmo. E verifique também se os outros componentes serão suportados pela placa-mãe. Sim, sim. Essa questão é muito interessante porque as pessoas até nem se atentam muito para esse quesito, né? Ah, tá, eu vou ver o processador e vou ver a placa-mãe se são compatíveis. Mas e a memória RAM, por exemplo? Nós temos variações de memória RAM como DDR3 e 4, são as mais usadas atualmente. E cara, poxa, às vezes as pessoas compram memória DDR3, eu já vi muitas pessoas terem que trocar a memória, porque eu vou comprar essa que tem mais memória, só que é mais barata, sabe? Só que na verdade comprar a DDR3 ou a DDR2 ao invés de comprar outra. É legal também ver os recursos da placa-mãe, né? Quais serão utilizados, quais serão possíveis de utilizar, como portas USBs, conector de vídeo também, se não for usar uma placa de vídeo externa. Mas acho que é isso, né? Sim, agora eu vou falar sobre o processador. O processador será um dos componentes que mais vai influenciar no desempenho do seu computador. Cara, o processador ele deve ser escolhido de acordo com o uso do computador, como a Karina já citou anteriormente. Se você vai utilizar o computador para uso básico, acesso à internet, documentos de texto, planilhas eletrônicas, por aí vai, a gente não vai ter essa necessidade, né, Gabriel, de ter um processador potente. sim. Mas se você deseja utilizar para jogos, né, nesse caso você vai precisar de um processador mais potente, e porque como foi dito anteriormente, né, ele vai influenciar diretamente no desempenho do seu computador. Então, quanto melhor, assim, talvez algum jogo mais básico, você não precisa de um processador tão bom. Sim. Mas quanto melhor for o jogo, quanto mais gráficos, mais ação tiver esse jogo, vai ser necessário você ter um processador cada vez melhor. Não esqueçam dessa ideia do processador, é muito importante, que a Karina ressaltou perfeitamente. Agora a gente pode falar sobre a memória RAM. Memória RAM, assim como o processador, ela também é um componente que isso influencia no desempenho do computador. Se o computador possui pouca memória RAM, o processador irá armazenar dados no HD, que no caso deve ser para armazenamento na memória RAM. E, consequentemente, seu computador vai ficar mais lento, justamente porque a memória RAM é aquela memória para troca de informação mais rápida, beleza? E sistemas operacionais como o Windows 7 e o Windows 10 precisam de pelo menos 1 GB, né, de memória para a versão 32 e 2 GB para a versão 64. Ou seja, 2 GB já seria assim, aceitável, né? Porém, para o melhor desempenho, o ideal é que você tenha pelo menos 4 GB. Cara, uma quantidade maior de memória RAM faz com que mais tarefas sejam processadas, por exemplo, vários programas abertos, rodando um jogo mais pesado, tranquilamente, utilizando o Google Chrome com 3 abas abertas. Mas, gente, é sério, essa questão da memória RAM é sério. O ideal, eu aconselho mesmo, fielmente para vocês, que utilizem 4 GB de memória RAM no mínimo. Eu confesso que eu utilizo assim, o básico, né? No normal eu utilizo o básico, e eu tenho 8 GB, e às vezes eu já tenho, né? Porque eu utilizo o Google Chrome, dá para explicar, né? Mas eu já tenho esse problema de travamento, então assim, 4 é um mínimo mesmo, como o Gabriel disse. E agora vamos falar sobre outra coisa importante no computador, né? O sistema de armazenamento, né? Que é o nosso sistema de armazenamento, quase que não sai. Olha só.
que é o disco rígido, HD ou e o SSD, né? Que atualmente também está sendo muito usado. O HD, que possui um bom desempenho, irá influenciar na velocidade em que os arquivos de programa são abertos. Cara, é sempre legal você ver um HD que tem uma velocidade bem alta. Atualmente nós utilizamos os HDs que estão ali na casa dos 500 RPM, ou seja, 500 rotações por minuto. Na escolha do HD, você deve verificar, além da sua capacidade de armazenamento, esse RPM, beleza? Eu aconselho sempre a utilização de um HD ou a compra de um HD que tenha uma velocidade de rotação por minuto maior do que 500 ali, tranquilo? E ele também vai depender, né, do seu uso, do que você vai fazer. Então lembra lá daquele conselho inicial sobre você pensar no que você vai utilizar o seu computador, qual a sua finalidade, porque assim, um HD com até 320 GB ou menos já seria suficiente para quem vai utilizar o básico do computador. Mas se você vai começar a fazer edições de vídeos, edições de imagem, entendeu? Você vai precisar de um HD com uma capacidade de armazenamento ainda maior. Você acaba tendo muitas coisas ali para você poder trabalhar, para você poder trocar e tudo mais. Cara, falando sobre o SSD, falar pra você, eu gosto muito do SSD, e ele é considerado a evolução, entre aspas, dos HDs. Eles são diferentes do HD, obviamente, isso, porque eles não utilizam componentes eletromecânicos e não necessita de partes móveis, não precisa de um motorzinho para girar, ele não funciona com um disco. A sua operação é feita completamente elétrica, o que torna as operações de leitura e de escrita muito mais rápidas. E não estou brincando, eu não exagerei em falar muito mais rápidas, são muito mais rápidas mesmo, sabe? E se você deseja, né, uma melhor performance para os seus programas, o SSD é uma boa alternativa. Porém, como nem tudo são flores, né, o SSD eles são bem caros e possuem uma capacidade de armazenamento menor do que em relação aos HDs. Cara, essa comparação é muito legal da gente fazer, porque enquanto nós temos lá um HD de 1 GB, nós temos equivalente ao preço, um SSD de 1 GB, de 1 TB, nós temos um SSD equivalente ao preço, mais de 128 GB. Então, poxa, a gente está falando aí, e é exatamente isso, lembrando que 1 TB são 1024 GB. Eu utilizo 1024 GB a, sei lá, vamos dar um valor aleatório, R$100. Um HD de 1 TB, R$100, enquanto um SSD de 128 GB é R$100. Então a gente tem uma variação de preço muito alta, entende? O que a gente pode falar mais agora? Acho que a gente pode falar sobre a placa de vídeo, né, que ela vai definir a qualidade gráfica e dependendo do uso, irá influenciar bastante no desempenho do computador. Cara, para rodar jogos atuais, né, esses jogos mais novos, e trabalhar com edição de vídeo, como você citou, por exemplo, e até, sei lá, realizar trabalhos em 3D, uma excelente placa de vídeo é sempre necessária, tá certo? Isso, e vamos falar agora de um item também bem importante, que às vezes as pessoas, é muito engraçado que as pessoas às vezes não dão o total valor que merece, que é a fonte. Sim. Ele é extremamente importante para a máquina, né? Pois é que ele vai fornecer a energia para os demais componentes. A placa de vídeo, por exemplo, que a gente acabou de citar, ela exige muita energia, né? Ele exige bastante da fonte. Cara, é sempre interessante você comprar uma fonte que seja capaz de distribuir a energia sem problema para o computador e que seja também de qualidade. Uma fonte que não suporta o resto dos componentes, ela pode acabar danificando. Uma coisa que eu sempre aconselho é você somar quanto cada componente gasta e comprar uma fonte com uma variação um pouco maior, sabe? Com aí uma diferença aí de valores a mais, tá certo? Isso, e uma outra coisa agora importante, a não ser que você queira fazer como o Gabriel disse, botar o seu computador todo num quadro ou botar dentro de uma mochila, né? Uma coisa que você tem que fazer é a escolha do seu gabinete. Verifique se ele é compatível com a sua placa-mãe, com o tipo de placa que você vai ter, né? E procurar por um gabinete que possui um bom espaço interno e boa refrigeração. Porque quanto maior for o espaço interno, melhor a circulação do ar e assim mais refrigerados os componentes do seu computador irão ficar. Olha só, preste atenção de tanto que isso é importante que a Carolina citou. O gabinete que não possui uma boa refrigeração, ele vai afetar nas temperaturas. Isso é óbvio, ou seja, a temperatura aumenta. O desempenho do seu computador vai diminuir. Por quê? Processador mais quente, processamento mais lento. Memória RAM mais quente, processamento mais lento. Ou leitura mais lenta, vai ser mais precisa. Por isso é muito importante você manter o computador bem refrigerado, para não causar nenhum tipo de dano nas placas, ou na placa-mãe, na própria memória, no processador, que talvez esse seja o componente mais caro que você possa comprar no seu computador, certo? E eu acho
acho que então foi tudo, né, Gabriel, que a gente tinha para falar hoje. Acho que a gente pode finalizar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E, como eu falei para vocês, deixem salvo esse vídeo aí no canal, no YouTube de vocês, coloque, sei lá, separa para essa lista, porque essa aula foi muito especial para vocês aprenderem a decidir quais peças que nós vamos escolher para montar no computador, saber ali a parte do painel frontal, que é bem importante, e também todo o resto da montagem. Por isso é bem importante vocês salvarem esse vídeo. Tá certo, galerinha, olha só. Um beijão, tchau, tchau. Ah, lembrando de uma coisa. Aqui embaixo de mim eu vou deixar uma playlist para você conseguir acessar e visualizar essa playlist da nossa aula de montagem e manutenção, das nossas aulas de montagem e manutenção. Entre eu e a Karina, aqui no meio, eu vou deixar uma opçãozinha para você se inscrever no nosso canal. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal. E ali embaixo da Karina vai ter um videozinho também, uma das opções de vídeo pra gente, tá certo? Vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para você. Então é isso, gente. Olha só. Um forte abraço, tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Ah, e não esquece, dá uma passeada dentro do canal aí também, observa algumas coisinhas, tem sempre coisa interessante para vocês aí. E não se esqueça, galera, por mais que a gente já tenha botando a frasinha aqui embaixo, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal para você sempre estar por dentro sobre os assuntos de informática que a gente está trazendo para vocês. Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, galera. Valeu, falou.